Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar, finalmente, do calcanhar de Aquiles do Tolkien, que eu acredito que se manifesta realmente de uma forma assim, bem nítida no quarto capítulo da Sociedade do Anel. Eu adoro Tolkien, tá? Mas todo mundo sabe que o Tolkien é uma leitura mais pesada, tá? Se você já leu 300 livros, se você já leu centenas de autores, né, com certeza o Tolkien pode parecer uma leitura como qualquer outra, tá? Mas se for realmente comparar outros autores, né, entre si, a gente vê que tem autores que são mais dinâmicos, tem autores que têm uma escrita, né, uma leitura mais leve, né, que você consegue devorar o livro assim, sem dificuldade. O Tolkien não é um deles, né? O Tolkien, por exemplo, a quantidade de nomes que o Tolkien apresenta no livro, você só pega com muita atenção, tá? Tem muita gente que lê Tolkien com um caderno anotando os nomes para não esquecer, né? Hoje em dia com a internet isso fica até mais fácil. Pode encontrar um nome diferente, caso você não conheça o Tolkien, e você pesquisa, né? Então, isso são sintomas de que a escritura do Tolkien não é tão fluida assim, tá? E enquanto muitas coisas são debatíveis, e muitas coisas eu acredito que tem prós e contras, o capítulo 4 é um capítulo que realmente mostra que a narrativa dele, às vezes, poderia ser melhor, tá? Enfim, então eu continuo adorando Tolkien, né? Não estou dizendo aqui que o Tolkien é ruim de forma alguma, pelo contrário, o Tolkien é fundamental para a literatura, na minha humilde opinião, mas nem os autores que são fundamentais para a literatura são perfeitos. Então acho que nós, leitores e escritores contemporâneos, devemos analisar e avaliar isso tudo, né? O que foi feito de certo e o que poderia ser melhor para nós mesmos buscarmos sempre estarmos melhorando. Então, eu vou dar aqui uma análise mais focada no capítulo 4 de A Sociedade do Anel. É uma série de vídeos que estou fazendo, já analisei já os capítulos 1, 2 e 3 também, então, se você não viu ainda, recomendo que você veja depois desse vídeo aqui, é claro, né? Enfim, então o que a gente lê de fato? O que acontece de fato nesse capítulo? A gente tem mais cenas do Condado, tá? A gente está conhecendo no capítulo 3. A gente começou a conhecer o Condado além do Bolsão, mas no capítulo 4 é quando a gente realmente vai chegando assim no limiar, sabe? A gente vai começando a explorar outras terras, né, que já não são exatamente as que estavam antes. Então já estão os hobbits, eles vivem, né, no condado, mas eles têm territórios subdivididos, né, basicamente. Como se fossem feudos diferentes, né? Não é esse o termo que o Tolkien usa, mas é como se fossem feudos. É como se o Bilbo, né, e o Frodo fossem os lords, né, os nobres mais importantes. Eles são as figuras assim, mais importantes, mais influentes daquele cantinho deles, do condado, e de todos os hobbits, na verdade. Mas os outros cantos já são a terra de outras pessoas, né, como se fosse de outros lords feudais. E, enfim, então a gente tem já um novo lugar do condado, mas que sinceramente não acrescenta em nada do que a gente já teve visto antes. Porque a gente já tinha conhecido o Bolsão no começo, já tínhamos conhecido o condado além do Bolsão no capítulo 3. Mais condado, sabe, sinceramente, sendo que o final desse capítulo chega na página 100, né, acaba na página 101, né, o capítulo 4 acaba na página 101, sabe? Então, já são 100 páginas. Então, assim, eu tinha até tipo, ok, eu entendi, vamos passar logo para a próxima parte da história, né? Chega de condado. Enfim. A gente tem um pouco mais dos hobbits, do Frodo, do Sam e do Pippin, né? O Merry, ele não entrou na história, ele aparece no final desse capítulo, basicamente, mas ele até agora o Merry ele apareceu muito pouco na história. Então a gente conhece um pouco mais deles, mas de novo, nada que a gente já não tenha conhecido antes. A gente vê um pouquinho mais também do Cavaleiro Negro, que é o Nazgûl, que está ali perseguindo eles, né?
Mas, de novo, porque eles já tinham visto o Cavaleiro Negro antes, já tinham se escondido dele antes, e já tinham ficado sabendo que esse Cavaleiro Negro, ele falou com o pai do Sam. Né? O Sam revela isso no capítulo 3. Ele tá procurando o Frodo, ele vê pessoas, ele pergunta para as pessoas cadê o Frodo. Né? E o pai do Sam já tinha tido esse contato, e o Sam já fica sabendo já desse contato com esse misterioso Cavaleiro Negro. E nesse capítulo eles encontram um hobbit, né, que é um dono de uma fazenda lá, que esse hobbit também falou com o Cavaleiro Negro em primeira pessoa. Mas tudo que ele relata, o Sam já tinha relatado já. Só que agora em primeira mão. Mas sinceramente, não trouxe nenhuma novidade. A gente já sabe que esse Cavaleiro Negro tá procurando o Frodo, sabe? A gente já sabe que quando ele fala com alguém, ele fala de um jeito sinistro, que dá medo e que ele pergunta de uma forma sombria, né? E todo mundo já entendeu que esse cara não tá com boas intenções procurando o Frodo. E esse fazendeiro, ele só reafirma isso que o Sam já tinha explicado. Então, e o capítulo é isso. Mais do Condado, mais dos Hobbits, mais do Cavaleiro Negro. Ou seja, esse capítulo é mais do mesmo. Tudo que tem aqui já tinha tido antes. E eu, Bernardo, sou defensor de que nem todos os capítulos precisam exatamente avançar na história, tá? Tem gente que fala, todo capítulo tem que ter um propósito. Depende, né? Eu acho que o capítulo pode sim ter é importante que ele tenha um propósito, mas esse propósito pode se manifestar de várias formas. E eu acredito que os baluartes da narrativa são personagens, cenário e enredo, tá? E tudo que esse capítulo trabalha em relação a cenário, em relação a personagem, em relação a enredo, já foi trabalhado antes. Então não tem novidade nenhuma aqui, não tá de fato se aprofundando mais, tá só remoendo. Acho que esse é o X da questão aqui. A diferença entre se aprofundar em um assunto, tá? Se alongar em um assunto e só repetir um assunto. Convenhamos, a gente pode debater em qualquer aspecto da vida. A gente pode conversar, a gente pode debater sobre assuntos que a gente já falou antes, né? Mas podemos encontrar novos pontos de vista, novas perspectivas, novas informações que a gente não tinha visto antes. Quando a gente vê um filme de novo, às vezes a gente vê detalhes que a gente não tinha visto antes. Quando a gente lê um livro de hoje, a gente pega pequenas frases que dão ali uma pista para o que vai acontecer depois, por exemplo, não é mesmo? Isso é muito interessante. Mas a gente, qualquer assunto, qualquer livro, qualquer coisa que a gente já experimentou e experimenta de novo, sabe, fica redundante. Então esse capítulo, sinceramente, sendo brutalmente honesto, é um capítulo totalmente redundante. Eu consigo gostar do Tolkien falando em mínimos detalhes como que é a vida dos hobbits. Não era necessário, mas ele fez. Eu entendo, tá? Ok. Ele falou em mínimos detalhes sobre como que é o dia a dia dos hobbits. Eu, por mim, teria sido algo muito mais sucinto, mas tudo bem, é o estilo do mestre, né? Vamos né, baixar a cabeça, vamos botar né, o chinelo, o calçado da humildade, né? E vamos ver o que esse mestre fez. E eu compreendo porque que ele fica tanto tempo falando tantos detalhes dos hobbits, eu compreendo. Quando o Gandalf dá uma enorme explicação, né? Enorme infodump sobre a história do Um Anel, eu compreendo também, né? E tudo, até agora, tudo que o Tolkien fez, né? Eu até mesmo aquilo que eu não gostei muito, pessoalmente, eu vejo o valor. Isso daqui não tem como defender. Todos os outros eu consigo ver um pró e um contra, né? Ficar muito ver com muitos apresentar os hobbits em mínimos detalhes. Tem o pró, que está ambientando esse mundo que ele criou. É fantástico isso em todos os sentidos, né? E tem o contra. É longo, né? A gente fica um maior tempão vendo a vida dos Smurfs, basicamente, os Smurfs da Terra-média, sabe? Quando o Gandalf conta do Anel,
tem o Pro, que a gente conhece toda a história do Anel e da guerra, e também há um pouquinho do que aconteceu no Hobbit, né, de quem é o Gollum, né, para onde esse anel foi parar e tudo mais, né? E tem o contra, que é Infodump, né? Tipo, quando se fala em Sauron, Elrond, Galadriel e um monte de nome de lugar também que você não conhece, Valfenda, são nomes que o leitor não conhece na primeira viagem. Os fãs conhecem, né? Mas pensando no leitor que nunca leu antes, é um monte de nome que ele nunca viu antes. Então isso é difícil de absorver. Então é legal que a gente já sabe todo o plot do livro de cara, né? Já sabe aonde a saga vai seguir daí em diante, mas tem um contra, que é Infodump, né? Tudo que o Tolkien fez até esse capítulo tinha prós e contras. Mais prós do que contras, sinceramente, mais prós do que contras. Nesse capítulo, não tem pró. Eu terminei o capítulo e fiquei, meu Deus do céu, que capítulo mais do mesmo. Então, esse que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles do Tolkien. A gente discute muito se é inventar um monte de nome, se é ele dar infodump, dele, às vezes, apresentar elementos narrativos que ele não usa depois. Enfim, na minha opinião, isso tudo dá para relevar, né? O que pesa no Tolkien é o momento que a gente lê um capítulo e a gente sente que a gente não avançou em nada, nem em personagem, nem em cenário e nem em narrativa, nem em enredo, tá? Isso acontece às vezes com Tolkien e esse é o exemplo maior, tá? De logo de cara, que ele faz isso às vezes. Continua sendo um autor excelente e fundamental, mas não era perfeito. É isso que eu quero dizer aqui, mais do que tudo, tá? Enfim. Então, quando você for ler, acho importante perceber isso. Quando você for escrever também, quando você for ler como escritor ou escritora também, é importante ver isso. Percebe quais são os calcanhares de Aquiles dos seus autores favoritos, tá? E comenta aqui embaixo, tá? Duas perguntas que eu tenho para você hoje. A gente faz uma, hoje tem duas. Qual que é o seu calcanhar de Aquiles do seu autor favorito, tá? E qual é um capítulo que você já leu que é redundante, que é mais do mesmo? Comenta qual você quiser, os dois, se quiser os dois, se quiser um só, o que você preferir. O calcanhar de Aquiles do meu autor favorito, eu penso logo de cara no Leonel Caldela, que eu adoro. Eu diria que o calcanhar de Aquiles dele, cara, geralmente é que ele às vezes mistura elementos que não soam bem, né? Tem algumas vezes ele mistura elementos que não combinam e causam estranhamento que nem sempre são um bom estranhamento no leitor. O maior exemplo disso é o livro dele que eu gosto, tá? Mas é o Código Élfico, é um livro que eu gosto, mas que ele mistura inspiração Lovecraftiana com lendas urbanas estadunidenses, com cenas de ação no estilo Matrix, que ele é muito bom, mas sabe, esse excesso de mistura de elementos e de gêneros, sabe, num livro só, ficou um pouquinho de sorvete com caldinho de feijão, sabe? São coisas que eu gosto, mas não ao mesmo tempo, sabe? Então o Caldela, às vezes, mistura coisas nada a ver. Às vezes fica maravilhoso, às vezes ele erra um pouquinho nisso. Eu diria que esse é o calcanhar de Aquiles do meu autor favorito, que é o Caldela. Agora, o capítulo redundante, eu diria que é esse, né? Eu não estou conseguindo lembrar em outro capítulo assim que eu tenha lido e tenha sentido isso, que é mais do mesmo, né? A gente sente isso muito quando a gente relê um livro. A gente consegue... A primeira viagem a gente está ainda conhecendo tudo é novidade, né? Quando a gente relê, a gente percebe. Mas o que tem de bom, o que tem de ruim. Então, capítulo redundante, capítulo mais do mesmo, até agora, assim, se eu encontrar o outro, eu aviso aqui também. Mas o capítulo 4 da Sociedade do Anel é, até agora, assim, para mim, o maior capítulo de redundância, de mais do mesmo, que eu já li, que minha memória me permite acessar agora. Mas tem aqui embaixo o que você preferir dessas duas perguntas. Por hoje é isso. Se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. E lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop,
todo dia, quase todo dia de 2020. Então, até amanhã.